Agora pela manhã acontece uma audiência pública para discutir medidas adotadas pelo poder público e pela iniciativa privada no Brasil para a conservação das águas. A audiência foi solicitada pelo presidente da comissão, deputado Jorge Cury, do Democratas da Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Bom dia, deputado. Bom dia. Deputado, o Brasil é o país no mundo com maior disponibilidade de recursos hídricos, mas nós sabemos preservar nossas águas? Não, infelizmente nós não sabemos preservar e também a distribuição dela no nosso país, ela não é bem distribuída. 54% do que nós temos fica na região amazônica e na bacia do Tocantins, onde nós temos talvez a população mais rarefeita. Então, por isso mesmo, nós somos obrigados a desenvolver ações, tanto que em relação à questão da educação ambiental, como com relação a políticas públicas que possam efetivamente criar a condição da preservação desse líquido tão precioso e que, na sua ausência, temos graves problemas, principalmente de saúde humana. Agora, o que os governos federal, estaduais e municipais podem então fazer para evitar a escassez de água, principalmente em regiões como o senhor citou, o Nordeste, como aperfeiçoar as políticas públicas nesse sentido, deputado? Olha só, nós aqui na Câmara e também eu tenho certeza que no Senado estamos trabalhando para criar uma legislação que possa cada vez mais propiciar ao setor executivo do país desenvolver as políticas mais adequadas. É assim que foi aprovada a Lei Nacional de Recursos Hídricos, que na verdade foi muito importante. Ela define a questão dos comitês de bacia, que é um grande fórum de discussões, exatamente por todos aqueles que trabalham ou que usam a água dos rios, para que eles possam efetivamente participar das decisões e com certeza no momento em que a sociedade, que de alguma forma tem um envolvimento com os recursos hídricos nas suas bacias, elas poderão dar uma contribuição muito grande a fazer com que nós tenhamos a possibilidade da conservação através do bom uso da água, através da economicidade, enfim, utilizando práticas que infelizmente ainda não faz parte do cotidiano da sociedade brasileira. A ajuda da população é muito importante nesse sentido, não é mesmo, deputado? Sem dúvida, eu diria até que é fundamental, porque cabe ao poder público talvez mostrar os caminhos, criar as condições, mas se não houver esse entendimento, a conscientização da população de que efetivamente a preservação dos recursos hídricos é fundamental para um bom desenvolvimento sustentável do nosso país, nós jamais, simplesmente pela legislação ou pela política pública, alcançaremos o nosso objetivo. A agência Câmara, que é o site da Câmara na internet, deputado, traz a seguinte reportagem sobre a audiência pública de hoje na Comissão de Meio Ambiente. A audiência vai comemorar o Dia Mundial da Água. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promove hoje a audiência pública em comemoração do Dia Mundial da Água, 22 de março. O evento vai discutir medidas de conservação das águas adotadas pelo poder público e pela iniciativa privada no Brasil. Foram convidados para a reunião, além de várias pessoas, o diretor de Meio Ambiente da Coca-Cola no Brasil. Deputado, qual a intenção dos deputados em chamar empresários para participar dessa audiência pública? Veja bem, essa audiência pública ela tem representação do Executivo, representação das ONGs, representação do setor produtivo. A Coca-Cola, na verdade, a nível mundial, ela desenvolve um programa muito intensivo na questão da preservação da água, até porque o seu produto principal depende essencialmente dos recursos hídricos. Então, a ideia foi exatamente nessa audiência pública, nós conhecermos o que é que existe de mais moderno no mundo, que vem sendo trabalhado, tanto através das ONGs como através do setor produtivo, e também a presença de representantes do governo, do Ministério do Meio Ambiente, como também da Agência Nacional de Águas, poderão trazer para nós, membros da Comissão do Meio Ambiente, como está o panorama da questão da água no mundo, quais são as principais demandas que nós temos aqui no país, e aí a intenção nossa, com os resultados desse evento, nós podemos traçar uma agenda positiva, uma agenda para esse ano no que diz respeito à questão da água. Ver quais os projetos que estão tramitando na Câmara e no Senado que devem ter celeridade, ver alguma coisa que precisa ser feita de novo para que nós possamos, a nível da legislação, não sermos o dificultador da agilidade do processo no nosso país. Então esse é o objetivo. Quais projetos, então, deputado, o senhor destacaria que estão hoje em tramitação no Congresso Nacional? Veja bem, na verdade nós temos alguns projetos tramitando que têm a ver com alguns aspectos específicos. Como a lei dos recursos hídricos, ela já vai há mais de 13 anos, me parece,
Então, na verdade, nós precisamos, de acordo com as informações que temos tido, principalmente da ANA, fazer alguns ajustes na política nacional de recursos hídricos. Essa eu diria que seria a nossa intenção principal, é a de adequar algumas propostas que naquela época talvez não tivesse sido lembrada e que agora, com o funcionamento efetivo de uma agência e da legislação, está sendo suscitado, e a intenção nossa é poder exatamente adequar para que os agentes que são responsáveis por isso, tanto a nível de governo como a nível da agência reguladora da água, possa ter as condições de desenvolver o trabalho que desejamos. Deputado, uma última pergunta. Dia Mundial da Água, 22 de março. É importante comemorar essa data? Sem dúvida. Na verdade, o que nós fizemos? Nós antecipamos essa comemoração, exatamente porque todos aqueles que estão envolvidos com esse tema, no dia 22, vão estar. E aí é que a gente faz um grande apelo para que as prefeituras, para que os governos dos estados, através da Secretaria de Meio Ambiente, para que as ONGs, para que todos aqueles que acreditam que a saúde, o mundo saudável que nós temos, depende de nós podermos realmente criar uma condição de preservação dos recursos naturais, e a água é, sem sombra de dúvida, o principal deles. Fazer exatamente um grande mutirão no dia 22, na próxima semana, exatamente no sentido de que essa conscientização tome todos os rincões do nosso país. E começando em casa, não é mesmo, deputado? Evitando desperdício. Com certeza. Muito obrigada, deputado Jorge Cury, do Democratas da Bahia, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, e uma boa audiência pública. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.